Olá, no vídeo de hoje eu venho falar sobre o terceiro capítulo do livro Inteligência Socioemocional de Augusto Cury. Se você não assistiu os vídeos anteriores, tem o vídeo onde eu falo do primeiro capítulo, do segundo capítulo, então eu te convido a assistir os vídeos anteriores. Se você está no YouTube, aqui no link, aqui na descrição eu vou deixar um link, tá bom? Se você está no Instagram, lá na minha bio, você encontra o canal do YouTube, o link para o canal, tá bom? E nós temos um grupo de mães no WhatsApp, onde eu compartilho material dos nossos encontros, onde a gente faz alguns combinados, onde eu encaminho os links dos vídeos para que vocês consigam estar sempre informadas, tá bom? Sobre os nossos estudos. Nós nos iniciamos por esse livro, mas nós estaremos avançando e todos os livros que nós viermos a estudar têm o objetivo de aprendermos mais para então educarmos bem os nossos filhos, tá bom? Se você ainda não está no grupo do WhatsApp, também tem link aqui na descrição do vídeo no YouTube. Então vamos lá. No terceiro capítulo, Augusto Cury apresenta uma ferramenta que é administrar e proteger a emoção, tá bom? Quem já vem acompanhando os vídeos já entendeu, né, que a cada capítulo Augusto Cury apresenta uma ferramenta. No capítulo 1 nós falamos sobre ser autor da própria história. No capítulo 2, nós falamos sobre gerenciar os pensamentos e hoje nós estaremos falando sobre administrar e proteger a emoção. Augusto Cury diz que a falta do gerenciamento dos pensamentos pode produzir depressão, ansiedade, estresse. No vídeo anterior nós falamos, né, sobre a síndrome do pensamento acelerado. Então, todas essas ferramentas que Augusto Cury apresenta no livro são ferramentas que nos ajudam a proteger as nossas emoções, a gerenciar os nossos pensamentos e tudo isso são ferramentas da inteligência socioemocional para que a gente tenha uma vida melhor, uma qualidade de vida, para que a gente consiga ser autor da própria história, para que a gente consiga não apenas levantar todos os dias, cumprir as nossas obrigações e viver um dia após o outro de maneira mecânica. Não, que a gente possa realmente aproveitar a vida. O que Augusto Cury traz no livro é que nós precisamos entender a grandeza da vida, compreender que a vida é curta e geralmente a gente só para pensar sobre isso depois que nós já perdemos muito tempo, depois que nós já perdemos a saúde. Então, é muito importante a gente entender essas ferramentas da inteligência socioemocional para que a gente então possa ter uma vida em que a gente possa desfrutar de tudo aquilo que nós desejamos, com saúde e com saúde mental. E Augusto Cury já começa o terceiro capítulo convidando a gente a fazer uma reflexão, algo muito profundo, né? Será que a gente consegue cuidar da nossa saúde mental como a gente cuida de todo o resto, de como a gente administra toda a nossa vida? E aí tem um trechinho que eu gostaria de ler para vocês, onde ele nos convida a olhar para a nossa experiência de vida. Ele diz assim: o que você tem feito para ser uma pessoa mais estável, tranquila, segura? O que você tem feito para superar a sua impulsividade, ansiedade, irritabilidade? E ele pede para que a gente seja sincero. Quanto tempo você tem dedicado a viver a vida como uma apaixonante aventura? Quando a gente fala sobre as emoções, é sempre muito difícil, né? Augusto Cury mesmo fala nesse capítulo que governar as emoções é ainda mais difícil do que governar os pensamentos, né? No capítulo anterior a gente pode perceber, Augusto Cury até mostra pra gente como que acontece, né, a produção dos pensamentos, fala sobre aqueles 3 fenômenos, né, que a gente consegue registrar as coisas na nossa memória. Ele fala sobre as janelas da memória. Bem interessante o capítulo anterior, se você não assistiu, seria importante para estar compreendendo essa parte, né, da produção dos pensamentos. E o gerenciamento das emoções ainda é mais difícil do que gerenciar os pensamentos. Falar sobre emoção é algo muito mais profundo. E aí Augusto Cury fala que nós somos muitas vezes gigantes fora de nós e frágeis dentro. Nós muitas vezes temos capacidade de gerenciar uma empresa, de cuidarmos de tudo aquilo que nós nos preocupamos, só que com os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, nós somos extremamente frágeis, nós não nos conhecemos, nós não nos cuidamos, e ele diz que isso nós não aprendemos na escola.
Nossas crianças estão dentro da escola aprendendo diversos conteúdos que os ajudarão em vários aspectos da vida, mas com relação às suas emoções, aos seus sentimentos, aos seus pensamentos, a gerenciar tudo isso, a escola não ensina. E aí, como foi falado nos vídeos anteriores, nós vamos tentando sobreviver, o nosso eu não consegue conduzir a nossa vida. Muitas vezes esses coadjuvantes que nós falamos, né, que é o alto fluxo, os gatilhos da memória, as janelas da memória, muitas vezes tentam ali, acabam conduzindo a vida e o eu fica na plateia vendo acontecer tantas situações e não consegue ter o controle, não consegue administrar a própria vida. E aí, quando nós percebemos, nós adoecemos, muitas coisas tiraram de nós a possibilidade de conduzir a nossa vida, de fazer escolhas, de tomarmos decisões. E aí nós falamos, né, da síndrome do pensamento acelerado. Hoje Augusto Cury, nesse capítulo, né, ele fala sobre a depressão, sobre os riscos de suicídio, e ele fala que tudo isso está muito próximo da vida dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, e do grande risco que é nós não sabermos administrar os sentimentos, as emoções. E administrar, gerenciar emoções é muito mais difícil do que os pensamentos, como nós vimos no capítulo anterior. E aí, eu separei um trechinho aqui, né, onde nesse capítulo Augusto Cury lembra da técnica que ele passou no capítulo anterior, que é a técnica DCD, duvidar, criticar, determinar. Espero que vocês estejam lembrando dessa técnica. E aqui ele fala que nós devemos encarar com humildade e ousadia as nossas perdas, as nossas decepções. Lembrar sempre da técnica DCD, que a gente deve duvidar de tudo que nos controla, criticar diariamente cada pensamento perturbador, dar um choque de lucidez em nossas emoções doentias. E então são 7 ferramentas que Augusto Cury apresenta no final do capítulo, ferramentas essenciais para gerenciar a própria mente. E a primeira delas é ter consciência de que, por melhor que seja a relação, cedo ou tarde haverá frustrações. Então nós precisamos ter consciência de que a frustração, ela existe. E quando ela existe, nós precisamos reconhecer nosso erro, pedir desculpas, muitas vezes até mesmo para o nosso filho. É tão difícil reconhecer quando nós, né, mães que queremos ali ter o controle da situação, é tão difícil falar para o nosso filho que a gente errou, que a gente gritou, mas não gostaria de ter gritado, que nós fizemos algo que não era para ter feito, enfim. E isso no nosso casamento também. Então, ter essa consciência, saber que existirão problemas, frustrações, que nós somos humanos, e nos colocarmos ali humildemente, pedir desculpa quando estivermos errados. E a segunda ferramenta que Augusto Cury fala para nós protegermos a emoção é doar-se sem esperar contrapartida. Lidar com pessoas é muito difícil e você não pode esperar daquela pessoa aquilo que você faria. Então, muitas vezes nós somos bons para os outros e esperamos isso em troca. Mas quando a gente diminui essa expectativa do retorno, nós nos protegemos. Então, é importante que a gente, sim, faça para o outro, que a gente se doe, mas sem esperar nada em troca. 3. Entender que por trás de uma pessoa que fere, há uma pessoa ferida. É muito difícil lidar com alguém que nos ataca, que nos machuca, que nos fere, mas é uma proteção nossa entender isso. Quando essa pessoa faz isso, ela está oferecendo aquilo que ela tem dentro dela. Então, Augusto Cury fala aqui que são injustas, essas pessoas são injustas porque primeiramente são injustas com elas mesmas. E aí, quando a gente dá um desconto a elas, pode não ajudá-las muito, mas filtrar estímulos estressantes resolve o nosso problema. Então, nós estamos nos ajudando quando nós entendemos que essa pessoa, na verdade, ela tem uma ferida dentro dela. E quando a gente entende isso, essa pessoa não precisa saber que você sabe disso, que você pensa assim, mas isso já te ajuda muito a filtrar esses estímulos estressantes. 4. Entender que perdoar
é atributo dos fortes e excluir é atributo dos frágeis. Nada fácil, né? Mas aí Augusto Cury fala que quem perdoa com facilidade protege a própria memória. E aí ele até cita o mestre dos mestres, Jesus Cristo, que se colocou ali de joelhos e lavou os pés daqueles que ele ensinava. Então, e ele pergunta ainda no final, né? E você? O que você faz com as pessoas que o decepcionam, que te traem? Muito difícil, né? Mas perdoar é atributo dos fortes. E quando você perdoa, você está fazendo muito melhor para você do que para aquele que você perdoou. 5. Reciclar a rigidez. Um eu radical parece forte por fora, mas por dentro é um menino que prepara uma sepultura para sua saúde emocional e seu prazer de viver. Então, muitas vezes nós somos tão rígidos conosco mesmo, muitas vezes com o outro, e nós não imaginamos o quanto isso nos faz mal. Aqui fala, né, que essas pessoas vivem no automático. Então a gente precisa tomar a gente precisa reciclar essa rigidez, essa necessidade de sempre dar conta de tudo, fazer tudo, pensar em tudo. Isso acaba com as nossas emoções. 6. Pensar antes de reagir. E isso daqui é um treino. A gente pode treinar, nós aqui, mães, podemos colocar isso em prática com os nossos filhos. É sempre um desafio. Estamos viciados em reagir quando alguém nos contraria. Ação e reação são ótimos para a física, mas péssimas para as relações humanas. Quem é impulsivo ou reage sem pensar, além de não proteger a própria emoção, fará da sua memória uma lata de lixo social e destruirá os seus melhores relacionamentos. Infelizmente, isso a gente faz sempre com aqueles que nós amamos. Filhos, esposos, pais, irmãos, a maneira como a gente reage de maneira espontânea quando estamos nervosos, chateados e a gente fala aquilo que não deveria falar, isso destrói os relacionamentos. Então, 6, pensar antes de reagir. E 7, a última ferramenta aqui para a gente proteger as emoções, seria conquistar primeiro o território da emoção para depois conquistar o da razão. Surpreender positivamente antes de criticar. E aqui também é um treino extremamente difícil, né? Ele fala assim que a melhor maneira de contribuir com alguém que nos frustrou não é apontar a falha dessa pessoa, mostrar que ela errou, que ela foi injusta, não. Aquela pessoa que nos frustrou, a gente tem que surpreendê-la elogiando, mostrando seus valores e depois, só depois que primeiro você falou algo positivo sobre ela, depois você aponta as falhas. Augusto Cury fala que essa é uma ferramenta simplesmente espetacular e inteligente. E isso faz com que as pessoas que a gente vai corrigir se desarmem e saiam da janela traumática. Então, isso seria excelente para a gente usar na educação dos nossos filhos. Quantas vezes a gente corrige, a gente briga, a gente aponta os erros dos nossos filhos, mas se antes disso a gente exaltasse aquilo que ele tem de positivo, ele ia se surpreender com aquela maneira com que a gente está chamando a atenção. E depois, sim, claro, a gente pode falar para nossa criança o que ela precisa melhorar, onde ela falhou, mas surpreender, elogiar os nossos filhos no momento em que eles estão esperando uma bronca, enfim, isso seria muito inteligente da nossa parte. E aí, como eu falei no começo do vídeo, né, administrar e proteger a emoção é ainda mais difícil do que gerenciar os pensamentos. Fácil não é, para que a gente consiga colocar em prática essas 7 ferramentas que ele apresenta para que a gente proteja a nossa emoção. É algo muito difícil, mas é necessário treino, né, que a cada dia a gente consiga colocar em prática alguma maneira de agir com os nossos filhos, com o nosso esposo, com os nossos amigos no trabalho e cuidando de cada detalhe, nós vamos avançando. Isso é questão de hábito, de treino. Não é fácil, mas é possível quando a gente toma consciência de algo que não tá bom, né? A técnica lá que Augusto Cury ensina, duvidar, criticar, determinar. Quando a gente critica
aquilo que não tá bom, quando a gente duvida de nós mesmos, né? Quando a gente coloca aquilo como algo determinante que a gente quer realizar na nossa vida, é possível. Mas depende dessa consciência que nós criamos, né? Se não está bom dessa forma, o que eu posso fazer então para que isso melhore, para que a gente não viva no comodismo? Então, pelo menos para mim, está sendo muito positivo o estudo desse livro. Essa reflexão, essa tomada de consciência é algo muito relevante. Eu espero que para você também. Semana que vem a gente avança para o 4º capítulo. No 4º capítulo a gente vai falar sobre a 4ª ferramenta da inteligência socioemocional, que é trabalhar os papéis da memória e reeditar o filme do inconsciente. Então eu espero que vocês estejam gostando. Deixa aqui nos comentários como está sendo para você. Compartilhe o vídeo, convide outras pessoas a estarem conosco, a entrarem no nosso grupo, a receberem esse material, tá bom? Lá no grupo do WhatsApp eu compartilho o material com vocês. Eu espero que esteja ajudando, espero vocês no próximo vídeo. Eu fico por aqui e até mais!